Hoje falaremos da Armata Romana, suas funções, suas patentes e o que eles desempenharam na Segunda Guerra Mundial. O Soldat era o soldado raso do exército romeno. A vida deles foi extremamente dura, marcada por disciplina rígida, más condições materiais e altíssimas perdas, especialmente no fronte oriental ao lado da Alemanha Nacional-Socialista. O serviço militar era obrigatório. Muitos soldados vinham do meio rural, com pouca instrução formal. O treinamento era básico e curto, focado em marcha, uso do fuzil, disciplina. Muitas das vezes faltava munição e também faltava equipamentos modernos e instrutores bem preparados. As jornadas eram longas, com marchas exaustivas. A alimentação era escassa e os abrigos eram improvisados, como, por exemplo, trincheiras mal preparadas, casas destruídas e uma higiene precária, no qual doenças eram comuns. A disciplina era severa, com punições físicas e prisões. Oficiais tinham grande autoridade. Desertar era raro, porém acontecia por exaustão, fome e desesperança. A vida de um soldat na Segunda Guerra Mundial foi de pobreza em recursos, brutal em combate, marcada pelo frio, fome e enormes perdas humanas, especialmente no fronte oriental. O Frontash ficava no nível intermediário entre o soldado raso e os graduados inferiores. Era um combatente experiente, com mais responsabilidades, todavia ainda submetido a condições muito duras. Ele era um soldado de primeira classe, ou até mesmo um cabo. Não era oficial nem sargento, todavia tinha prestígio, era visto como exemplo de disciplina, normalmente escolhido entre soldados veteranos ou mais instruídos. Ele liderava pequenos grupos informais de 2 a 5 homens, auxiliava o cabo ou o sargento. Era responsável por manter a disciplina, repassar as ordens e observar o inimigo, e muitas das vezes atuava como batedor, atirador experiente e líder de patrulha. Sua vida em combate era sempre na linha de frente. Havia maior risco quando liderava os primeiros movimentos, além de ser exposto ao fogo inimigo. Em batalhas como Odessa, Crimeia e Stalingrado, sofria enormes perdas e precisava manter o grupo coeso sob fogo intenso. Muitas vezes assumia o comando quando os superiores eram mortos. Tinha orgulho por ter sido promovido, tinha exaustão constante e, além disso, conflito interno, como, por exemplo, proteger seus homens, obedecer ordens difíceis. Muitos Frontash morreram antes de alcançar postos de sargento. A vida de um Frontash foi a de um soldado experiente, líder informal, sempre exposto ao perigo com grande responsabilidade e quase nenhum privilégio. O caporal era o cabo mais experiente, extremamente exigente. Ele já era um graduado com autoridade formal sobre soldados. Contudo, continuava vivendo praticamente nas mesmas condições duras da tropa da linha de frente. Ele era o primeiro posto com autoridade oficial de comando, servia como elo entre os soldados e os sargentos e oficiais. Ele comandava um pequeno grupo, esquadra ou parte dela, geralmente de 6 a 10 homens. Distribuía ordens do sergeant, de controlar, disciplinar, de ter armamento, de ter prontidão. Ele liderava patrulhas, postos avançados, sentinelas, e em combate era quem conduzia os homens diretamente sob fogo. A sua rotina era de acordar antes dos soldados, organizar as formaturas, inspeção de armas, limpeza das posições e de cavar trincheiras, de fazer reparos defensivos, patrulhas noturnas. Nesse cargo se dormia muito pouco, quase sempre dormindo no fronte. Ele podia aplicar punições leves, responder diretamente por falhas da sua tropa, sofria pressão constante dos superiores. Qualquer erro poderia resultar em rebaixamento, prisão militar ou até mesmo envio a unidades punitivas. A vida de um caporal na Segunda Guerra Mundial foi de ser um líder direto da tropa,
sempre na linha de frente com enorme responsabilidade, quase nenhum privilégio. O sergente era um sargento do exército romeno durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha grande responsabilidade, disciplina rígida e estava sempre em condições muito duras, sobretudo no fronte oriental. Ele era um graduado intermediário, essencial para o funcionamento das unidades. Ele comandava um grupo ou seção, geralmente de 8 a 15 homens. Transmitia e fazia cumprir as ordens dos oficiais. Supervisionava treinamento, disciplina e moral da tropa. Ele era responsável pela organização defensiva, também das patrulhas e pequenas ofensivas. Muitas vezes assumiu o comando se o oficial fosse ferido ou morto. A rotina variava conforme o período e o local. Marchas longas, muitas vezes a pé, com equipamento pesado. Escavação de trincheiras, construção de posições defensivas. Turnos constantes de vigia. Combates frequentes, especialmente na Ucrânia, na Crimeia e em Stalingrado. Tinha pouco descanso e sono irregular. O sargento costumava ficar na linha de frente junto com seus homens. As condições eram extremamente difíceis. Falta de suprimentos, munição e alimentos. Uniformes inadequados para o inverno russo. Além de doenças, piolhos e ferimentos sem atendimento adequado. E rações simples como pão preto, sopa rala, milho e, ocasionalmente, carne. A disciplina era severa, influenciada pelo modelo alemão. O sargento aplicava punições leves e mantinha a ordem. Precisava equilibrar rigidez e liderança, pois vivia as mesmas dificuldades que os soldados. Ele era respeitado, todavia também pressionado pelos oficiais. Recebia tratamento mais avançado que o soldado comum. Instruções em táticas de infantaria, uso de metralhadoras e liderança básica. Muitos sargentos vinham de promoções por mérito em combate. Alguns até recebiam equipamentos alemães conforme a campanha. O seu capacete era o capacete romeno modelo M39. Durante agosto de 1944, a Romênia mudou de lado. Sendo assim, muitos continuaram combatendo, agora contra as forças alemãs. Houve muita confusão, represálias e desconfiança inicial dos soviéticos. As condições permaneceram duras até o fim da guerra. O sargento romeno era o elo vital entre oficiais e soldados, enfrentando os mesmos perigos da tropa, com pouca recompensa, todavia com enorme responsabilidade. O sublocotenente era o equivalente a segundo-tenente no exército romeno durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era o oficial mais jovem. Normalmente, comandava um pelotão de 30 a 40 homens. Ele podia atuar como oficial adjunto de uma companhia. Era o responsável pela liderança direta em combate, disciplina e a execução das ordens. Frequentemente assumia decisões rápidas sob fogo inimigo. A sua rotina era intensa e perigosa. Ele planejava e liderava ataques, patrulhas e defesas. Permanecia próximo da linha de frente para comandar seus homens. Relatava perdas e situação tática aos capitães. Enfrentou combates constantes, sobretudo entre 1941 e 1943, na Ucrânia, na Crimeia, no Cáucaso e em Stalingrado. A taxa de mortalidade entre os subtenentes era alta, pois eram os primeiros oficiais a avançar. O seu alojamento era precário, casas trincheiras, casas destruídas ou abrigos improvisados, além da escassez de comida, munição e equipamentos. Uniformes inadequados para o inverno soviético, além das doenças, ferimentos e exaustão. Mesmo sendo oficial, vivia em condições pouco melhores que a dos soldados. Ele precisava conquistar o respeito de sargentos experientes. Muitos eram jovens, de 20 a 24 anos e recém-formados. Dependia fortemente dos sargentos para manter a unidade coesa. Sofria pressão constante dos capitães e majores por resultados. Ele era formado em escolas militares romenas ou cursos acelerados de guerra. Alguns vinham de promoções por bravura. E o treinamento focado em táticas de infantaria, liderança e armamento pesado básico. Além, é claro, do uniforme de oficial romeno, arma pessoal com pistola ou fuzil, um capacete M39. Na mesma situação dos sargentos, houve a mudança, em 1944, para o lado dos aliados.
Eles continuaram no comando e lutavam não só contra alemães, mas também contra os húngaros. Alguns foram capturados ou afastados temporariamente. O sublocotenente era um jovem oficial da linha de frente, com grande responsabilidade, pouca experiência inicial e enorme exposição ao perigo, sendo essencial para a liderança direta da infantaria. O locotenente era o primeiro tenente do exército romeno na Segunda Guerra Mundial. Ele era um oficial subalterno, normalmente responsável por um pelotão de 30 a 50 homens, às vezes uma companhia se houvesse falta de oficiais. Ele treinava recrutas, mantinha disciplina e liderava em combate. Ele estava muito próximo dos soldados, tanto no cotidiano quanto na linha de frente. Muitos tenentes vinham de academias militares romenas, outros eram reservistas promovidos após cursos rápidos. A maioria era jovem entre 20 e 30 anos, geralmente tinha escolaridade maior que a média da tropa. Entre 1941 e 1944, a Romênia lutou ao lado da Alemanha contra a União Soviética. Eles podiam enfrentar combates extremamente violentos, como em Odessa, Crimeia e Stalingrado. Falta de apoio adequado, como artilharia, blindados e rádio, e tropas mal equipadas em comparação ao Exército Vermelho. Em Stalingrado, os oficiais romenos sofreram enormes perdas, pois suas unidades protegiam os flancos alemães. Os uniformes eram simples, muitas vezes inadequados para o inverno soviético. Pouca comida, sono irregular e frio extremo, além das doenças, fadiga e estresse constantes. Também havia grande responsabilidade pela vida dos soldados, medo constante de ataques soviéticos. Muitos oficiais lidavam com a baixa moral e deserções. Após 1944, havia incerteza política e desconfiança interna. Com a mudança de lado, um locotenente tinha confusão e reorganização rápida, combatia os antigos aliados e, além disso, risco de punições, especialmente se tivesse ligação política com o regime anterior. Em resumo, a vida de um locotenente era dura e perigosa, marcada por combate intenso, falta de recursos e instabilidade política, com grande peso psicológico e alta mortalidade. Um capitão era o capitão do exército romeno na Segunda Guerra Mundial. Ele comandava uma companhia de 120 a 200 soldados, às vezes chefiava um batalhão interino em caso de baixas, planejava ataques, defesa, patrulhas e logística básica, além de manter a disciplina, a moral e a comunicação com o escalão superior. Ele raramente ficava longe do combate direto. Normalmente era formado em academias militares romenas. Muitos tinham experiência da Primeira Guerra Mundial. A idade era de 25 a 40 anos, geralmente vinha de classes médias urbanas ou da pequena elite rural. Quando o capitão lutou ao lado da Alemanha, teve frentes extensas e mal defendidas. Faltava armas antitanque, rádios e transporte motorizado. Tropas cansadas e às vezes mal treinadas. Havia muita dependência do apoio alemão e nem sempre era disponível. Havia muita pressão psicológica responsável pela vida de centenas de homens. Ele precisava executar ordens alemãs mesmo discordando. Lidava com medo, baixas constantes e colapso da moral. Oficiais eram alvos prioritários do inimigo. Em 1944, com a mudança para os aliados, muitos capitães foram rapidamente reempregados contra forças alemãs e húngaras. Outros foram presos ou investigados após a guerra. Além do mais, era necessário provar a sua lealdade ao novo regime político. Havia alto respeito dentro da tropa, promoções lentas, muitas vezes interrompidas pela guerra. Altíssima taxa de mortalidade. Após a guerra, alguns sofreram perseguições políticas. A vida de um capitão era extremamente exigente, marcada por combates intensos, falta de recursos e instabilidade política, além de ser um cargo de liderança crucial com alto custo humano e psicológico. O maior era o major do exército romeno. Ele era um oficial superior normalmente responsável por comandar um batalhão de 600 a 900 homens. Atuava como oficial do Estado-Maior em regimentos ou divisões, coordenava operações, logística, comunicações e disciplina. Ele geralmente era formado em academias militares romenas ou escolas do Estado-Maior. Muitos eram veteranos da Primeira Guerra Mundial. A idade era de 30 a 50 anos, normalmente pertenciam à classe média, alta ou elite militar. Quando a Romênia esteve ao lado da Alemanha,
O major raramente liderava ataques na linha de frente, todavia visitava posições avançadas. Era responsável por defesas extensas, especialmente em setores mal equipados. Sofria pressão de comandos alemães que muitas vezes criticavam a capacidade romena. Eles tinham melhores alojamentos que oficiais subalternos, quando disponível, acesso limitado a veículos e rádio, longas horas planejando sob condições precárias. Porém, tinham alimentação irregular, embora melhor do que a da tropa. Eram responsáveis por centenas de mortes e indecisões táticas. Media conflitos entre oficiais romenos e alemães. Após 1943, havia desconfiança política. Muitos majores foram investigados após a mudança de lado em 1944. Após trocarem para o lado dos aliados, muitos tiveram um papel central na reorganização rápida das unidades. Alguns foram presos por alemães. Após a guerra, vários sofreram expurgo sob o novo regime comunista. Em resumo, o maior tinha uma extrema e pesada responsabilidade. Tinha escassez de recursos, tinha pressão alemã e tinha instabilidade política. Tinha menos ação direta. Todavia, decisões com enormes consequências humanas. O Locotenente-Colonel era o coronel do exército romeno. Ele era um oficial superior experiente, comandava um regimento de 2.000 a 3.000 soldados, era o chefe do Estado-Maior de uma divisão, coordenava operações, logística, inteligência e disciplina. Ele era formado em academias militares e cursos de Estado-Maior. Muitos eram veteranos da Primeira Guerra Mundial. A idade consistia dos 35 aos 55 anos, com forte identidade profissional e senso de dever. Quando estiveram ao lado da Alemanha, planejavam e supervisionavam operações em grandes setores, visitavam a linha de frente para avaliar moral e defesas. Dependia fortemente de apoio alemão, no caso artilharia, blindados e comunicações, além de receber ordens rígidas, às vezes incompatíveis com a realidade romena. Os quartéis-generais eram improvisados, muitas vezes sob bombardeio, acesso limitado a rádios, mapas atualizados e transporte. Jornadas longas, quase sem descanso. Alimentação irregular e embora melhor que a da tropa. Eles eram responsáveis por decisões que podiam custar centenas ou milhares de vidas, além das tensões constantes com oficiais alemães, conflitos internos após as derrotas e medo de punições ou acusações de incompetência. Quando a Romênia mudou de lado, os tenentes-coronéis tiveram um papel decisivo em desarmar as unidades alemãs. Alguns foram capturados ou executados pelos alemães. Após a guerra, muitos sofreram prisões, julgamentos ou expulsão do exército sob o regime comunista. Eles tinham alto prestígio profissional, promoções raras durante a guerra, carreira frequentemente interrompida no pós-guerra. Apenas poucos conseguiram seguir no novo exército romeno. Um locotenente-colonel na Segunda Guerra Mundial foi extremamente exigente e politicamente perigoso, marcado por comando em larga escala, escassez de recursos e pressão alemã, um cargo decisivo com enorme peso moral e histórico. O coronel era o coronel do exército romeno. Ele era oficial superior sênior. Normalmente comandava um regimento grande, ou uma brigada de 3.000 a 6.000 homens. Atuava como chefe do Estado-Maior de uma divisão. Planejava e coordenava operações em setores amplos no fronte. Ele raramente lutava diretamente, todavia frequentemente visitava as posições avançadas. A sua formação era nas academias militares romenas e cursos de alto comando. Muitos também eram veteranos da Primeira Guerra Mundial. A sua idade consistia dos 40 aos 55 anos. Além do alto prestígio social e militar, como aliado da Alemanha, coordenava ofensivas e grandes posições defensivas. Dependia fortemente do apoio alemão. Recebia ordens rígidas do alto comando germano-romeno. Sofria críticas alemãs quando os setores romenos cediam, mesmo sem recursos adequados. O quartel-general era improvisado, frequentemente sob risco de ataque aéreo. Acesso a mapas, rádio e veículos em quantidade limitada. Pouco descanso, decisões contínuas sob pressão, além de ter uma alimentação melhor que a da tropa, porém também era irregular. Era responsável direto por milhares de soldados, precisava equilibrar as ordens alemãs, limitações romenas e a realidade do campo. Após derrotas, risco de punições e afastamentos ou até mesmo acusações. Grande desgaste emocional por perdas massivas.
Quando eles trocaram de lado, para os aliados, os coronéis tiveram um papel crucial na neutralização das forças alemãs. Alguns foram capturados ou mortos pelos alemães. No pós-guerra, muitos sofreram as prisões, expurgos ou perda de patente pelo novo regime comunista. Em resumo, a vida de um coronel era altamente estratégica e politicamente sensível, marcada por comando de grandes unidades, escassez de recursos e pressão alemã, além de um cargo de enorme peso moral, histórico e humano. Como há poucas imagens dos generais do exército romeno, colocarei todos na mesma gravação. Sendo assim, em resumo, o general de brigada tinha uma brigada ou às vezes uma divisão menor de 6.000 a 10.000 homens. A vida deles era no quartel-general próximo ao fronte, planejamento tático e visitas às linhas avançadas, comunicação constante com os alemães, pouco descanso e decisões rápidas. Respondia por vitórias ou colapsos locais e até mesmo risco real de afastamento após as derrotas. O General de Divisie tinha uma divisão de 12.000 a 18.000 soldados. Tinha coordenação de grandes setores do fronte, uma dependência crítica de logística e apoio alemão, contato indireto com o combate, todavia sob risco de bombardeios, trabalho contínuo com mapas, relatórios e ordens. Era responsável por setores inteiros e criticado duramente por falhas estruturais fora do seu controle. O General de Corpo de Armata tinha um corpo de exército de 40.000 a 80.000 soldados, um quartel-general afastado da linha direta de fogo, planejamento operacional e coordenação entre várias divisões, relação constante e tensa com o alto comando alemão e decisões estratégicas com efeitos de longo prazo. Tinha perdas massivas sob sua responsabilidade e um risco político elevado após as derrotas, como, por exemplo, Stalingrado. Já o General de Armata tinha um exército inteiro de 100.000 soldados, ou até mesmo mais. Atuava na atuação estratégica e política, reuniões com alto comando romeno e alemão. Tinha pouco contato com a linha de frente e grande influência, todavia pouca autonomia real. Era responsável por campanhas inteiras. Após 1944, muitos foram presos, julgados ou afastados. A vida desses generais foi altamente estratégica, com pouco combate direto, marcada por escassez de recursos, dependência alemã e ordens rígidas, politicamente perigosa sobretudo após a mudança de lado em 1944, com enorme peso moral por perdas humanas gigantescas. O Marechal Ali Romaniei estava no topo absoluto da hierarquia militar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era o Marechal da Romênia, uma patente honorífica suprema acima do general de exército, concedida a pouquíssimos indivíduos, e com função de direção estratégica total e representação máxima das forças armadas. Na prática, durante a guerra, o poder real estava concentrado em Ion Antonescu, que acumulava o cargo de Marechal Ali Romaniei, no caso, Marechal da Romênia. Também era chefe do governo e comandante supremo do exército. A atuação em quartéis generais centrais, longe do combate direto, além das reuniões constantes com o alto comando romeno, também com o Führer Adolf Hitler e líderes alemães. Também as decisões sobre a entrada na guerra, objetivos estratégicos e emprego de exércitos inteiros, com forte presença em propaganda e cerimônias oficiais. Nesse cargo, de fato, foi decidida a participação romena na Operação Barbarossa. Autorizou campanhas como a reconquista da Bessarábia, avanço até Odessa, Crimeia e Stalingrado. Além do mais, tinha autonomia limitada, devido à dependência militar da Alemanha e às pressões econômicas e políticas constantes. De fato, Antonescu era responsável direto por centenas de milhares de soldados, tomava decisões com impacto nacional e sabia que uma derrota estratégica poderia significar a perda do poder, prisão ou morte. Além do crescente isolamento após Stalingrado. Após a mudança de poder dos romenos ao lado dos aliados em agosto de 1944, ele foi deposto pelo rei Miguel I em 23 de agosto de 1944. Ele foi preso e entregue aos soviéticos. Além do mais, foi julgado após a guerra e executado em 1946. Ele foi um símbolo de poder, a condenação política. Havia um enorme prestígio oficial durante a guerra.
vida cercada de segurança e privilégios. Todavia, com pós-guerra, houve a demonização oficial no regime comunista, com debates históricos até hoje. Em resumo, esse cargo foi extremamente poderoso, foi de poder, todavia voltado à estratégica, política e liderança nacional, com riscos pessoais maiores que os do fronte, capaz de terminar em queda brutal e punição máxima. A conclusão que chegamos é que os romenos lutaram bravamente contra a União Soviética. Certos ou errados ajudaram o eixo a manter a sua posição. Todavia, a União Soviética era forte demais, e lutar contra os alemães foi um desafio e tanto. No próximo episódio falaremos do US Army. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.